Quero convidar as irmãs e os irmãos a me acompanhar na leitura do texto bíblico que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versículos 18 a 27. Minha tradução é um pouquinho diferente da de vocês. Comumente vocês têm aí a tradução do Almeida. É bom que vocês tenham essa tradução. Eu tenho aqui essa tradução que também é muito boa, do Frederico Lourenço, e nós vamos assim conjugar traduções diferentes que nos ajudam a entender melhor o texto. Romanos 8, 18 a 27 diz assim: pois eu considero que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis à glória prestes a nos ser revelada. A expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a futilidade foi sujeita também à criação, não voluntariamente, mas por causa de quem a sujeitou, na esperança de que a própria criação venha a ser também liberta da escravidão da corrupção, para chegar à liberdade da glória dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre junto em trabalho de parto até agora. E não só isso, mas nós próprios, detentores das primícias do Espírito, também nós gememos em nós mesmos, aguardando a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Pois é na esperança que fomos salvos. Mas uma esperança que está à vista não é esperança. Alguém que espera aquilo que vê, mas se é o que não vemos que esperamos, através de perseverança aguardamos. Do mesmo modo, também o Espírito presta auxílio à nossa fraqueza. Pois aquilo por que devemos orar não sabemos, mas o próprio Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é o pensamento do Espírito, porque é segundo Deus que o Espírito intercede pelos santos. Que Deus abençoe a compreensão da sua palavra no nosso coração. Eu quero começar aqui fazendo uma pequena dinâmica com vocês. Nós, principalmente que somos pais e mães, a gente gosta de casa suja ou de casa arrumada? Arrumada. Já aconteceu com vocês de você sair de casa e o filho dá lá uma festinha e você chegar e a bagunça está toda estabelecida? Sim. Então, tá bem. Então vamos agora fazer uma outra dinâmica. Vocês vão me acompanhar aqui. Eu vou falar, aí vocês vão me responder. Eu vou falar aqui das 10 regras da casa. Da nossa casa. Primeira regra. Regra 1. A mãe manda aqui. Regra 2. Eu vou falar a primeira parte, vocês vão completar. Se sujar, limpa. Se molhar, enxuga, seca. Se esvaziar, enche. Se abrir, fecha. Se ligar, se desarrumar, se acender, se usar, guarde, né? Está aqui, guarde. Se usar, usou, guarde, né? Se tiver alguma dúvida, regra número 10. Se tiver alguma dúvida, volte ao item 1. Não é assim? Não é? Tem outra?
Tolerância. Tolerância. Temos que ser tolerantes. Tem que ser tolerante, não é? Eu, casa de um homem e 3 mulheres, por milagre, nossa casa já não foi incendiada pelo menos umas 2 vezes. É a tal da chapinha ligada, deixada em cima da cama. Não é? Aquilo ali é chapinha ligada em cima da cama. Tira o leite da geladeira, abre o leite, põe no copo, faz ali o seu Nescau, o seu Toddy, deixa o copo sujo em cima da pia e deixa o leite destampado em cima da pia, nem tampado. Não é assim? Não é assim? É. E quando vai dando aquela painazinha, o vento sopra, você vai vendo aquela painazinha voando dentro de casa. Tem dias que a casa não é varrida ou não é aspirada, né? Toalha molhada em cima da cama, né? Shampoo destampado dentro do box, ou então no chão. Ajuda aí. Conta aí. Tem mais? Vamos lá, tem mais? Vasilha suja no quarto. Quantas vezes eu escuto, não leva para o quarto, isso dá barata. Né? Aí de vez em quando você encontra um chocolate escondido lá no meio da roupa de cama. Porque não quer partilhar com a gente, deixa escondido o chocolate lá. Depois a própria pessoa esquece. No meu caso, 2 carros, carro de mulher, é um tal de quantidade de fio de cabelo dentro do carro. Mas é só minhas meninas hoje. Minha mulher não faz essas coisas não. Só as meninas. Estou falando aqui é de fio. Aí eu caí na bobagem de botar dentro do carro uma lixeirinha. Não faça isso. A lixeirinha vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e ela vai transbordando, mas ninguém tira a lixeirinha dali para poder esvaziar. Eu acho que na casa de vocês é diferente da minha. Porque na minha, a vasilha está lavada, está secando. Se eu não for lá e guardar a vasilha, mas é a regra minha, entre mim e Cátia tem um acordo, a parte da vasilha é comigo. Mas se eu não guardar aquela vasilha, alguém, se tiver o cuidado de lavar a vasilha, pega aquela vasilha molhada, põe ela em cima da que já está seca. Ao invés de guardar a vasilha seca antes de botar a molhada lá. Gente, eu sou meio neurado com essas coisas ou eu sou uma pessoa normal? Normal, né? Normal. Eu sou meio doutor neura com a questão da conservação do lixo e do reciclado. Então, aí eu patrocino lá, separo o plástico, o vidro, as latinhas e o lixo orgânico que, a rigor, poderia até ser aproveitado com a compostagem, mas tem um lixo que não tem jeito para aproveitar de jeito nenhum, né? É lixo de banheiro, essas coisas. Então, separa lá. Mas às vezes você chega lá, a vasilha lá, o container está sobrando. Tem que aparecer alguém para poder recolher aquilo ali, né? Aquela lixeirinha de pia, já viu? Que ela vai enchendo. Aí a pessoa vai lá e bota 5 mamuchas de laranja. Ela não vai dar conta. Aí, gente, mas é claro que aquela lixeirinha não é para você colocar coisa grande. Joga na outra, mas preguiçoso vai lá e coloca ali naquela pequenininha. Daí a pouco ela fica assim, ó. Aí alguém tem que recolher aquilo. Eu estou falando essas coisas
Porque existe uma ordem na nossa casa. A nossa casa é o nosso oikos, é o nosso mini espaço. E é insuportável que a nossa casa seja um lugar que não seja agradável para a gente ficar. Senão o ácaro vai tomar conta do sofá, as baratas, as traças, porque resto de comida, sujeira, né, pelo, pele que descama, tudo isso vai transformar a nossa casa num lugar insuportável de viver. Por isso, geralmente, regra 1, a mãe é que manda aqui. Né? Então, esse desgaste sempre foi maior da Kátia. Eu sou aquele que passa a mão na cabeça. Não fala assim com a nossa filha, não briga com a criança, ela ainda é muito nova, ela vai aprender. Então, desgaste com ela. Mas tem uma regra. A nossa casa é um lugar que precisa ser bem cuidado, senão ele vai ser um lugar que vai trazer doença para nós. Vocês estão de acordo? Beleza? Essas regras todas valem para os nossos filhos? Vale? Então tá bom. Agora vamos mudar de plano. Esse planeta aqui tem um dono. Tem alguém que manda nesse planeta. Como é que chama essa pessoa que manda nesse planeta? Deus. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo que nela habita. Tá bom. Aí Deus botou a gente aqui, lá no Gênesis 1, 15, 16, 17, Gênesis 2, 15, o pastor Jorge pregou sobre isso semana passada. No Gênesis 1, a mensagem é para a gente desconfiar, é para explorar, é para dominar. No Gênesis 2,15 a mensagem é cuidar. Então esquece Gênesis 1 e vamos para o Gênesis 2. Narrativa diferente. Gênesis 2, a mensagem é cuidar. Deus nos colocou aqui para cuidar. Cuidar desse planeta e cuidar de tudo que tem nele. E aí entra a criação que eu li aqui em Romanos. Nós jogamos veneno, excrementos humanos e lixo e outras coisas mais nos rios, de onde nós captamos a água que nós bebemos. Dá para entender? Você entende isso? O que é que eu desenho? Preciso falar em outras palavras mais claras, não, né? Jogamos excrementos nos rios. Jogamos colchão, geladeira velha, embalagem PET, pneu velho, garrafa. Jogamos tudo no rio. Jogamos ácido, jogamos mercúrio, jogamos produtos químicos dos matadouros, das empresas, jogamos no rio. Depois a gente vai lá, capta a água para depois beber. O custo para tratar essa água, que vem toda contaminada, é elevadíssimo, óbvio. Então olha só o que o ser humano é capaz de fazer. O ser humano é capaz de envenenar a própria água que ele bebe. O ser humano, por causa de dinheiro, está transformando aqui em Minas Gerais um estado feio. Eu tinha maior orgulho de falar de Minas Gerais. Minas Gerais é bonito, nossas montanhas, mas quais montanhas? Tinha uma montanha ali, a Vale levou, a Samarco levou, a Itaminas levou. A Itaminas ela é tão boazinha que ela leva tudo e deixa lá o Inhotim para enganar a gente. Olha que lindo o Inhotim. Do lado é só destruição. Só destruição. Já falei isso aqui. Quando você chega em Belo Horizonte,
Quando você viaja sobre Minas Gerais de avião, está chegando aqui no centro, é horrível de se ver. É um cartão postal negativo. E você vê um lugar onde tinha serra, tinha árvores, tem só aqueles taludes enormes. E depois, as mineradoras, depois de tirarem aquele minério, elas deixam aquilo ali e deixam aquele reservatório de água contaminada que não serve para nada. Sabe lá Deus o que vai acontecer, como você sabe que tem aqui do outro lado da serra uma lagoa imensa, que se ela viesse para o lado de cá, ela destruiria Belo Horizonte. E aquela lagoa ali não serve para nada, é água que não serve nem para peixe. O que é que nós fizemos com a casa que Deus deu para a gente cuidar? Essa é a nossa casa. Ah, pastor, mas o senhor é contra a mineração? Eu falei, sou. Vou te falar por quê. Todo mundo sabe que eu sou auditor fiscal. Não fica um centavo de imposto aqui dentro. O minério que é extraído, ele é exportado, ele é imune, não paga imposto. Tá? Vai gerar riqueza lá. Aqui, deixa buraco. Ah, pastor, mas gera emprego lá em Brumadinho. Gera assim. Infelizmente, somos um país pobre e miserável, que dependemos de destruir o planeta para dar emprego para as pessoas. Mas essas pessoas são mal remuneradas. Quem ganha muito dinheiro são os acionistas da Vale, pode ter certeza. Quem ganha muito dinheiro são eles. Não só da Vale, mas de outras mineradoras que tem também. A Anglo Gold aqui, ó, do outro lado, tirando o ouro. Dizem que Belo Horizonte por baixo é um queijo suíço, cheio de túneis para extração de ouro, que eles vêm por baixo aqui. A Vale nos premiou matando 2 rios. O maior rio do Sudeste, que é o Rio Doce. Nasce no Sudeste, morre no Sudeste. Deságua, né, no Sudeste. E você escuta uma propaganda aí da tal da Fundação Renova, dizendo isso, dizendo aquilo. Isso é história para boi dormir. Fundação Renova foi criada para engalobar, para mentir, para construir narrativa. Ah, porque o rio está bom. Lá no leito do rio, lá embaixo, está aquele minério assentado. Não tem mais vida subaquática, não tem mais vida. É anos e anos que vai demorar. O Paraopeba, por pouco Belo Horizonte morria de sede. Teve que mudar o local de captação, né? Trazer cá para cima. No Vale do Paraopeba ali não nasce mais nada. Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, produtores rurais que produziam, né, verduras, legumes que a gente come aqui em Belo Horizonte. Tudo isso acabou por causa do crime que a Vale cometeu, além das 270 vidas que foram levadas. Aí quando você olha para a criação de Deus, quando você via aqueles animais naquela lama, via animais morrendo sufocados naquela lama, quando você vê o que nós temos feito com a criação, peixes que não nascem, peixes que não proliferam em água barrenta, em água suja, em água poluída. Você fala assim, o que é que nós fizemos com a criação de Deus? Mas nós com nossos filhos, nós temos uns combinados, né? Eu tinha uns combinados, e levava a sério os combinados. Olha, o combinado é o seguinte, se você arrumar a casa, você vai para a praia comigo. Não, combinado legal, não é? Um pouco de chantagem também, o pai tem que ter recurso para chantagear. Não é possível, não cuida da casa e ainda vai passear na praia? Mas não. Eu vou para a praia com sua mãe, você vai ficar em casa aqui no meio dessa sujeira, curtindo aqui essa sujeira que vocês criaram, e eu vou para a praia. Eu mereço respirar um ar puro, gostoso. Mas Deus nos deu sabedoria para educar nossos filhos, no meu caso, nossas filhas, e a gente tinha os combinados, então elas cumpriam o combinado. Deus também fez os combinados com a gente. E aqui o texto fala que
nós vivemos na esperança da redenção, na expectativa da redenção. E esse é o combinado de Deus com a gente. Opa, tem eco. Mas, muita gente esquece que no plano de redenção também está a criação de Deus. Tem gente que fala assim, o Reverendo Jorge falou nisso domingo passado, né? Eu vou só relembrar. Tem gente que fala assim, esse mundo jaz no maligno, eu estou clamando para Jesus vir me levar para o céu, que eu não aguento mais. Jesus não vai te levar para o céu enquanto você não arrumar essa casa aqui. Tem gente doida para Jesus vir. Jesus não está com pressa nenhuma de vir. Jesus não tem pressa de vir. Tem gente doida para Jesus vir, para poder, sabe o quê? Fugir da sua responsabilidade com o planeta, da casa que Deus colocou para a gente cuidar. E diz o texto que nós lemos, que a criação geme na expectativa da redenção. Aqui, a criação faz parte do plano de salvação. Bonitinho, Jesus não morreu só por você, não. Jesus morreu por nós e por toda a criação. Jesus morreu pelos meus pecados, pelos seus e pelo mal que nós fizemos à criação. O plano de Deus envolve toda a criação. E a criação não é só ser vivente, não, viu? Você acha que a criação é ser vivente? Os seres não viventes também são criação. A floresta é um ser vivente. O mundo vegetal é vivente. Mas as pedras, as montanhas, os rios, é criação de Deus. Está gemendo na expectativa da redenção. Se você não participar desse plano de redenção, não vai ter Jesus voltando para te levar para o céu, não. Vê se Jesus vai te levar para o céu e vai deixar a sujeira que você cometeu aqui. Se eu fosse ele, não levava não, porque eu não levo minhas meninas para a praia, que não faziam o serviço de casa. Se não fizer o serviço, então vai para a praia. Ou então não vai para a festinha de 15 anos. O trem bom é a tal festinha de 15 anos. Ficava esperando a festinha 1 mês, 2 meses. Tinha sempre a festinha da Best, né? Aquela coleguinha mais rica, que ia ser lá no, buffet Catarina, né? Aquela festinha. Quando é que vai ser mesmo? Vai ser novembro? Jóia. Até lá a gente conversa. Se você comportar direitinho, se você arrumar a casa, arrumar seu quarto, se você estudar, aí era hora da gente fazer a chantagemzinha de pai e de mãe. Boa chantagem. Agora, vê se Deus vai fazer isso com a gente, passar a mão na cabeça de filho sujão. De filho sujão. Por isso eu falei, em letras bem grandes, que você não vai usufruir dessa salvação enquanto você não cuidar da casa de Deus. E tem gente por aí que prega que Deus vai fazer novo céu e nova terra. Você acha que Deus vai fazer novo céu e nova terra na base do pirlim-pim-pim? Ele pode. Mas, sinceramente, ele não vai fazer. Você acha que Deus vai restaurar esses rios que nós sujamos com o poder dele? Ele pode. Mas se eu fosse ele, eu não faria. Acho que ele não vai fazer. Você acha que Deus vai reconfigurar essa Serra do Curral aqui, que aqui atrás é uma destruição total, com o poder dele de serra, volte ao seu estado anterior? E ele pode. Mas eu não acredito que Deus vai fazer isso. Eu vou te dar um exemplo. Em 1957, o rio Tâmisa, em Londres, ele foi declarado rio morto. Rio morto. Não servia para nada, a não ser
carregar os dejetos humanos e os dejetos das fábricas que passavam ali por Londres e esparramavam doença, cólera, tudo quanto é tipo de doença. Essas doenças que a gente conhece bem aqui. Até que um dia, dada a gravidade dessa situação, o povo britânico, o povo da Inglaterra, resolveu cuidar do rio. Foi fazer o que era para ter sido feito antes. Coletar o esgoto antes, tratar o esgoto, só jogar no rio o efluente já sem a poluição, multar as fábricas, fechar as fábricas que estavam sujando o rio. Hoje, o rio Tamisa, ele é navegável, ele é balneável, você pratica esportes aquáticos no rio Tamisa dentro de Londres. Ele era chamado Rio do Fedor. E incomodava porque você já viu que o parlamento é logo ali do lado do rio Tamisa? Os deputados ficavam lá assim, ó, tem que dar um jeito desse rio, né? Talvez seja por isso que ele tenha até sido salvo da morte, né? Já que estava ali do lado dos deputados, da Câmara dos Lordes ali, e aí resolveu, não, tem que limpar esse rio, eu não aguento mais esse fedor aqui, era rio fedorento. Hoje o rio Tamisa tem mais de 125 espécies aquáticas e mais de 400 animais diferentes que são criados ali no seu curso. Pergunto-lhe, precisamos de Deus para restaurar os rios ou podemos fazer nós mesmos? Precisamos de Deus? Deus vem aqui com sua força, sua palavra criadora e transforma esse rio de rio poluído em rio cristalino. Nós precisamos que Deus faça isso ou nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer. Por que nós não fazemos? Porque ainda, na lógica econômica, é melhor destruir do que restaurar. Na lógica do poder econômico, na lógica do capitalista, na lógica da Vale do Rio Doce, na lógica de quem compra ações da Vale, se você compra ação da Vale, vende, viu? Acho que crente compra ação da Vale não fica bem. Nem da Vale, nem da Souza Cruz, nem de quem fabrica arma, né? Acho que crente não devia se meter nessas coisas de comprar ação da Vale, comprar ação de Souza Cruz que fabrica cigarro, né? De quem fabrica arma para matar. Acho que crente não devia comprar ação dessas empresas. Tem igreja grande aí que compra ação dessas empresas, hein? Igreja grande, conheço. Então, nós não precisamos de Deus. Deus, obrigado, deixa que a gente resolve esse negócio aqui. Há vários exemplos. Na minha terra natal, Aimorés, Sebastião Salgado, esse famoso fotógrafo, herdou uma fazenda do seu pai. O pai dele desmatou a fazenda para fazer capim e criar gado. Os mesmos empregados do pai dele que desmataram a fazenda para criar gado são os empregados que foram depois plantar árvores de Mata Atlântica, e hoje o Sebastião Salgado ele tem um viveiro imenso, ele fornece mudas de árvores de Mata Atlântica. Ele restaurou aquela fazenda. E é dito e é sabido que uma floresta em pé, ela vale muito mais do que uma floresta deitada, derrubada para queimar, ou para fazer pasto, ou para vender a madeira. A questão é, se tem pressa, destrói a floresta e passa o dinheiro para o bolso. Essa é a lógica do ganho, da ganância, é a lógica do ganho rápido. A criação geme, a criação ela chora, ela anseia pela redenção. Então hoje, quando eu olho ali para o Paraupeba, quando eu olho ali para o Rio Doce, eu imagino que eles estejam clamando para voltar ao que eles eram, pela redenção. Quando eu vejo aquele oceano imenso no Pacífico, cheio de embalagens PET,
à deriva, que dá um continente. Fala, Deus, como é que a gente... Por que não para com essa maldição de embalagem PET hoje? Porque a lógica do ganho de capital, a lógica do capital, ela prevalece sobre a natureza. Por que os governos não proíbem isso? Sabe? Eu me sinto culpado quando eu compro uma garrafa d'água mineral e ela vem aquela garrafa de vidro. Por causa de meio litro de água mineral, um vidro é produzido e depois eu jogo ele fora. Que Belo Horizonte nem destinação para o vidro tem. Parece que tem. Manda para São Paulo. Mas olha o que é que nós estamos fazendo com essa casa que Deus nos deu para cuidar. Não se iluda, não existe salvação só para a humanidade. A salvação, ela é global, ela é holística. O plano de salvação de Deus é para a humanidade e para toda a criação. É por isso que Isaías 65, 17 a 25 fala do novo céu e da nova terra. É por isso que o Apocalipse 21, 1 a 5 fala do novo céu e da nova terra. Porque Apocalipse 21 diz que Deus vai descer. E eu estava falando nesse escola dominical, tem muita gente que fala assim, eu vou para o céu, vou morar com Deus. Assim, você vai ficar sozinho lá. Eu vou para o céu, vou morar com Deus. Você vai ficar sozinho lá. Porque Deus vai descer. A nova Jerusalém, ela desce do céu à terra. E Deus vai morar com a gente. Agora, como que Deus vai morar nesse planeta todo bagunçado desse jeito? Como é que Deus vai morar nessa bagunça aqui? Nessa lógica maldita de destruir o planeta? Sem preocupar com o futuro do Ravi, sem preocupar com o futuro do Noah, nem o futuro da nossa netinha, da Bia. Como é que pode? Sabe? É isso. É isso. O plano de Deus é completo para nós, para a minha cachorrinha, para o gatinho, para o peixinho, para tudo, porque a gente não canta um hino, gente. Passarinhos pelas flores, olha que coisa linda. As grutas, as matas imensas, a gente canta os hinos dizendo, olha como a natureza, ela nos encanta, como que Deus colocou isso para nos encantar. E Deus quer que a gente cumpra o dever de casa. Destruiu, reconstrua. Vale essa. Sujou o rio, limpe. Tá certo? Não jogue lixo na rua, não jogue lixo no rio. Não faça isso. E Deus vai nos abençoar. Não se sinta culpado, viu, meu irmão? Mas eu não dou conta de salvar o rio, né? A gente dá conta mais e mais de limpar a nossa casa, né? Mas vamos manter a nossa casa limpa e dar uma boa destinação para os objetos. Só fazendo isso a gente já, cuidando que o caminhão que coleta o lixo vai passar no dia tal você põe lá. Tem gente que bota no dia anterior. Aí o gato vai lá, o cachorro vai, daí a pouco está aquela porcaiada toda lá na rua, só porque a pessoa quis ficar livre do lixo na sua casa e botou na rua, botou na hora errada, no momento errado, e aí criou um problema para a comunidade. Mas o chamado de Deus é chamado para que nós cuidemos daquilo que Ele criou, daquilo que Ele ama, daquilo que Ele colocou no seu plano de salvação, plano de redenção, e a criação aguarda juntamente conosco. Nós temos um alento, que é o alento de participar com Ele em comunhão. Apesar de ainda não estarmos, mas nós estamos com Ele em comunhão, participando com Ele de uma antecipação dessa glória. E essa antecipação dessa glória se chama graça visível, se chama sacramento, se chama esse momento em que o Senhor nos convida agora a participar da sua mesa. Coloque assim.
nessa altura, como se estivesse mais uma vez consagrando ao nosso Deus esse momento tão especial. Convido você então a comermos do pão. E a bebermos do cálice. Bendito seja o nosso Deus. Presbítero Feu, faça uma oração de gratidão ao Senhor. Senhor, nós chegamos ao seu trono de graça, com um coração alegre, por este momento de podermos lembrar do sacrifício do seu Filho. E estamos aqui, Senhor, humildes, clementes a Ti, porque nós não somos merecedores do seu amor, mas o Senhor, na sua imensa bondade, nos presenteou com seu Filho. O sacrifício do seu Filho possa ser uma constante em nossas vidas, lembrando que nós estamos diante de uma nova aliança, a aliança da graça, Senhor, o amor imerecido, que nós possamos, Senhor, levar para as nossas casas essa lembrança gostosa e que hoje está tão desmerecida por tanta gente, Senhor. Nós agradecemos pelas nossas vidas, pelas vidas dos nossos irmãos, lembramos dos nossos enfermos, que o Senhor possa ser o médico dos médicos e levar a cada um a sua presença. Abençoe-nos e guarde durante essa semana que vamos ter de trabalho. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Eu quero convidar muito bem, os nossos presbíteros continuem aqui, diaconizam. Vamos aqui nos dar as mãos. Quero convidar todos vocês então a nos dar as mãos e orar a oração que o Senhor nos ensinou. Coloca a sua mãozinha aqui em mim. Vamos orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão e minha irmã, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, princípio e fim, primogênito, por meio do qual todas as coisas foram criadas, que o amor de Deus, o nosso Pai, que levou adiante todo o projeto da criação e de redenção da humanidade, e que a doce consolação do Espírito Santo, que é quem renova a nós e renova também a criação de Deus, sejam com você neste domingo e até o dia do nosso Senhor Jesus. Amém.